Abril 3, Juízes 11. Era Jefté, o gileadita, homem valente, porém filho de uma prostituta. Gileade gerara Jefté. Olha só como começa esse capítulo. Era Jefté, o gileadita, homem valente, homem corajoso. Porém, contudo, todavia, entretanto, é mais versativa. Era filho de uma prostituta com Gileade. A questão aqui é, quando a pessoa faz alguma coisa que é contrária às ordens de Deus, há consequências graves para a pessoa e para os filhos da pessoa. Isso que a gente não pode esquecer. O tempo todo Deus está falando isso. Também a mulher de Gileade, a mulher oficial, lhe deu filhos, os quais, quando já grandes, rapazes, expulsaram a Jefté e lhe disseram: não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. És filho de outra mulher. Então Jefté fugiu da presença de seus irmãos, foi embora, e habitou na terra de Tob. E homens levianos se ajuntaram com ele, e com ele saíam. Ou seja, ele virou chefe de um bando. Homens levianos aqui, a gente já sabe, aqueles homens que estão para qualquer coisa. Passado algum tempo, pelejaram os filhos de Amon contra Israel. Quando pelejavam, foram os anciãos de Gileade buscar a Jefté da terra de Tob. O que aconteceu? Eles estavam numa situação difícil. Com certeza Jefté tinha uma fama de homem corajoso, que tinha um bando valente. Vamos lá buscar ajuda. Os anciãos, os idosos, eram super respeitados, eram a autoridade da cidade. Foram lá pedir a ajuda dele. Olha o que aconteceu. Então disseram a Jefté: vem e sê nosso chefe, para que combatamos contra os filhos de Amon. Pediram a ele para ser chefe. Ele tinha sido discriminado por ser filho de uma prostituta. Porém, Jefté disse aos anciãos de Gileade: porventura não me aborrecestes a mim e não me expulsastes da casa de meu pai? Por que, pois, vindes a mim agora quando estáis em aperto? Quer dizer, quando eu precisava, vocês me expulsaram. Agora vocês estão no sufoco, estão querendo que eu vá ajudar? Agora eu sirvo? Responderam os anciãos de Gileade a Jefté: por isso mesmo que tornamos a ti, porque estamos em aperto. Foram sinceros, é por isso que nós viemos aqui. Se não fosse isso, nós não viríamos. Vem, pois, conosco e combate contra os filhos de Amon, e sê o nosso chefe sobre todos os moradores de Gileade. Então Jefté perguntou aos anciãos de Gileade: se me tornardes a levar para combater contra os filhos de Amon, e Adonai nos der a mim, então eu vos serei por cabeça? Quer dizer que é isso o prato? Eu vou ser chefe de vocês mesmos? Responderam os anciãos de Gileade a Jefté: o Senhor será testemunha entre nós e nos castigará se não fizermos segundo a sua palavra. Segundo a tua palavra, a palavra do Jefté. Então Jefté foi com os anciãos de Gileade, e o povo o pôs por cabeça e chefe sobre si, e Jefté proferiu todas as suas palavras perante Adonai em Mispá. Virou o chefe do povo. Que honra, hein? Então enviou mensageiros ao rei dos filhos de Amon, dizendo: que há entre mim e ti que vieste a mim a pelejar contra a minha terra? Quer dizer, o que vocês têm contra Israel que vocês estão vindo aqui? Respondeu o rei dos filhos de Amon aos mensageiros de Jefté: é porque, saindo Israel do Egito, me tomou a terra desde Arnon até Jaboque. Será mentira, hein? E ainda até o Jordão. Restitui-me agora pacificamente. Eles estavam mentindo, que não foi verdade isso. Essa terra que está se referindo era dos amorreus, não era deles. Porém, Jefté enviou de novo mensageiros ao rei dos filhos de Amon, os amonitas, dizendo-lhe, sempre assim, né? Filhos de significa natureza, descendência. Fulano, filho de Amon, significa descendente de Amon. Amon já tinha passado anos e anos, mas eram filhos de Amon porque eram descendentes deles, assim, filhos de Davi, filhos de Israel, sempre porque são descendentes dele. Dizendo-lhe, assim diz Jefté: Israel não tomou nem a terra dos Moabitas, nem a terra dos filhos de Amon. Aí ele vai fazer aqui uma retrospectiva do que aconteceu. Porque subindo Israel do Egito, andou pelo deserto até o Mar Vermelho e chegou a Cádiz.
Então Israel enviou mensageiros ao rei dos Edomitas, exatamente o que aconteceu, dizendo: rogo-te que me deixes passar pela tua terra. Porém, ele não deu ouvidos. A mesma coisa mandou ele pedir ao rei dos Moabitas, o qual também não quis atender. E assim Israel ficou em Cádiz. Depois andou pelo deserto e rodeou a terra dos Edomitas e a terra dos Moabitas. Rodeou, quer dizer, não foi na terra, né? E chegou ao oriente da terra deles e se acampou além do Arnon. Por isso não entrou no território dos Moabitas, porque Arnon é o limite deles. Então não entramos no território de vocês. Mas Israel enviou mensageiros a Seom, rei dos amorreus, de Esbom, e disse-lhe: deixa-nos, peço-te, passar pela tua terra até o meu lugar. Eu queria só passar para chegar onde eu quero chegar. Porém, Seom, não confiando em Israel, recusou deixá-lo passar pelo seu território. Pelo contrário, ajuntou todo o povo e se acampou em Jaza e pelejou contra Israel. O Senhor Deus de Israel, Adonai, entregou Seom e todo o seu povo nas mãos de Israel, que os feriu. E Israel desapossou os amorreus das terras que habitavam. Essa terra que eles estão reivindicando. Tomou posse de todo o território dos amorreus, desde Armon até Jaboque e do deserto até o Jordão. Assim, o Senhor Deus de Israel, Adonai, desapossou os amorreus ante o seu povo de Israel. E pretendes tu agora ser dono dessa terra? Que história é essa? Você quer reivindicar uma terra que nunca foi sua? Não é certo que aquilo que Camus, o teu Deus, te dá, consideras como tua posse? Assim possuiremos nós também o território de todos quantos o Senhor nosso Deus expulsou diante de nós. Que era assim, o Deus é que dava, né? Ué, vocês não consideram que essa terra que vocês têm não foi o Deus de vocês que deu? Nós também. Nosso Deus nos deu essa terra, então essa terra também nós consideramos nossa. És tu melhor do que o filho de Zippor, Balaque? Balaque foi aquele que contratou Balaão para amaldiçoar Israel. Rei dos Moabitas, por acaso é melhor do que ele? Porventura contendeu este em algum tempo com Israel, ou pelejou alguma vez contra ele? Enquanto Israel habitou 300 anos em Esbom e nas suas vilas, em todas as cidades que estão ao longo de Arnon, por que vós, amonitas, não as recuperastes durante esse tempo? Por que eles esperou esse tempo todo? 300 anos agora vocês estão com essa historinha. Esse tempo todo que eles estavam lá, porque vocês não foram lutar. Não sou eu, portanto, quem pecou contra ti. Quer dizer, não é no meu tempo que eu estou fazendo coisa errada. Isso já veio de longo, data. Por que agora vocês resolveram entender que é a terra de vocês? Porém, tu fazes mal em pelejar contra mim. Adonai, que é juiz. O Senhor, que é juiz, julgue hoje entre os filhos de Israel e os filhos de Amon. Então, que Deus decida. Porém, o rei dos filhos de Amon não deu ouvidos à mensagem que Jefté lhe enviara. Então, o Espírito do Senhor, Ruach, e os rei, veio sobre Jefté. Aí ele ficou cheio do Espírito de Deus. Aí, atravessando este por Gileade e Manassés, passou até Mispá de Gileade, e Mispá de Gileade contra os filhos de Amon. Passou até Mispá de Gileade, e de Mispá de Gileade foi contra os filhos de Amon. Fez Jefté então um voto a Adonai. Olha só a seriedade do voto. E disse: se com efeito me entregares os filhos de Amon nas minhas mãos, quem primeiro da porta da minha casa me sair ao encontro, voltando eu vitorioso dos filhos de Amon, esse será de Adonai, ou eu o oferecerei em oferta queimada. Fez um voto: se eu receber a vitória, eu vou dar o primeiro da minha casa que aparecer, que eu vi, quando eu voltar vitorioso. Olha bem. Assim, Jefté foi de encontro aos filhos de Amon e combateu contra eles. E Adonai os entregou nas mãos de Jefté. Teve vitória. E este os derrotou desde Aroer até as proximidades de Minite, 20 cidades, nossa, e até Abel-Queramim, e foi muito grande a derrota dos filhos de Amon. Assim foram subjugados os filhos de Amon diante dos filhos de Israel. Aí o que aconteceu? Vendo, pois, Jefté a Mispá, a sua casa,
quem é que sai ao encontro do Jefté? A sua filha. Sai ao seu encontro com adufes e danças, né? Dançando, festejando a vitória. E ela era filha única. Não tinha ele outro filho nem filha. Mas ele tinha feito um voto. Quando a viu, Jefté rasgou as suas vestes. Rasgar vestes é sinal de tristeza profunda. E disse: ah, filha minha, tu me prostras por completo. Tu passaste a ser a causa da minha calamidade, porquanto fiz voto a Adonai, e não posso voltar atrás. Pois aquele dia, que era um dia de grande alegria para ele, se tornou um dia de grande tristeza. Ele tinha feito um voto que ele pegaria o primeiro que viesse ao seu encontro, se Deus desse a vitória. Deus deu a vitória, ele não podia voltar atrás. Nós temos que ter muito cuidado quando nós fazemos um voto a Deus, uma promessa. Uma promessa a Deus é sagrada, tem que ser cumprida. Não pode voltar atrás, não pode descumprir, não pode esquecer, não pode tentar mudar. Ah, não era bem isso que eu quis dizer. Não pode. Fez o voto, Deus deu a bênção, tem que cumprir. Fala isso para mim também, tá? E ela disse: meu pai, fizeste voto a Adonai? Faze, pois, de mim segundo o teu voto. Já que fizeste o voto, né? Tem que ser feito. Pois Adonai te vingou dos teus inimigos, os filhos de Amon. Disse mais a seu pai: concede-me isto, deixa-me por 2 meses, para que vá e desça pelos montes e chore a minha virgindade, eu e as minhas amigas. Consentiu ele, vai, e deixou-a ir por 2 meses. Então se foi ela com as suas companheiras e chorou a sua virgindade pelos montes. Quer dizer, ela viu que ela não ia poder ter uma vida normal nunca mais, né? Ao fim de 2 meses, tornou ela para seu pai, o qual lhe fez segundo voto por ele proferido. Assim, ela jamais foi possuída por varão. Quer dizer, no caso, o que aconteceu? Ela não podia casar com ninguém. Ela ficou dedicada a Deus. Daí veio o costume em Israel de as filhas de Israel saírem por 4 dias de ano em ano para cantar em memória da filha de Jefté, o gileadita.